Olá, meus amigos. Agora chegou a hora de conversarmos sobre a teoria das invalidades do casamento. Para que nós possamos compreender a respeito da teoria das invalidades, é necessário nós revisarmos lá a lição de Pontes de Miranda. Não sei se você lembra, mas nos planos, do negócio jurídico, nós passamos por três momentos: plano da existência, plano da validade e o plano da eficácia. Tudo bem? É necessário lembrar que, por muito tempo, até mesmo a discussão sobre a diferença entre plano da existência e plano da validade, ela foi muitas vezes assim ignorada. O Código francês se preocupou com isso, a doutrina francesa até fala na possibilidade de se diferenciar o plano da existência, o plano da validade. O nosso Código Civil trabalha isso em regras gerais, mas quando nós trabalhamos com esses três planos em relação ao casamento, se observa que a existência praticamente ela não é tão discutida. Até porque, imagine só, o que faz existir um casamento? A manifestação de duas pessoas perante uma autoridade celebrante. Será que você vai depois, olha só, pedir a declaração da inexistência? Muito difícil, né? O que você provavelmente vai fazer é discutir o quê? Vamos discutir aqui que esse casamento foi inválido, não valeu a declaração daqueles dois, sim ou não. Mas a questão realmente da existência, isso é deixado de lado. O que pode acontecer é, imagine só, vamos lá, vamos pensar. Imagine que um defensor público, um delegado, celebrou um casamento. E aí ele não é uma autoridade competente para casar. Delegado, defensor, não é. Então, olha só. Mas imagine só que esse casamento, celebrado por delegado, por defensor público, ele foi registrado. Agora você vai pedir em uma ação, olha só, a declaração, olha só, da inexistência do casamento. Por quê? Porque, na verdade, você não quer discutir se existiu ou não um casamento, mas você quer utilizar isso como argumento para afastar aquele registro que deve ser anulado, uma vez que o casamento não existiu. Tudo bem? Então essa, basicamente, é a compreensão que nós temos relacionados à existência. Daí, o casamento ele começa a ser trabalhado dentro do plano da validade. E aí nós começamos a observar o que deve ser verificado a partir da validade. Então veja só, meus amigos, olha só, a validade, na verdade, ela nada mais é do que uma justificação teórica do casamento. Nós aceitamos discutir a validade do casamento, por quê? Porque o casamento é um instituto, um negócio jurídico muito importante, ele altera o estado das pessoas. Então é necessário que exista uma rede de proteção dessa vontade que está sendo exteriorizada. É necessário nós começarmos a pensar que nós só podemos declarar um casamento válido ou não se observadas as questões relacionadas à sua previsão legal. E para discutir a validade do casamento, nós devemos observar se o casamento é nulo ou anulável. Então, olha só, voltando para a tela, nós podemos aqui observar essa questão. Então, para que nós discutimos a validade? Porque o casamento é um negócio jurídico de bastante repercussão na vida das pessoas. O casamento, observe só que ele é um negócio jurídico que ele altera o estado das pessoas. Razão pela qual é necessário essa rede de proteção para proteger, na verdade, rede de proteção, né? Mas olha só, para proteger, para cercar a própria manifestação da vontade das pessoas. Beleza, olha só. Feito isso, agora vamos começar a organizar, já que nós nos justificamos porque estamos aqui, estamos estudando. Olha só, eu organizo o casamento e o plano da invalidade dentro de duas marcas: nulidade e anulabilidade. Alguns livros vocês vão ver assim: nulidade absoluta para aquele casamento que é nulo e nulidade relativa para aquele casamento que é anulável. Então nós temos duas modalidades, o código arrumou, está lá no artigo 1548 e no 1560, e aí a gente pode observando o seguinte: o casamento é nulo, olha só, a nulidade ela está guardada para normas de ordem pública. Ela está guardada, por exemplo, para que o MP venha autuar, até mesmo o juiz de ofício. E as anulabilidades? Bem, as anulabilidades, elas observam interesse particulares. Olha só, e aí somente o interessado pode provocar.
Então, vamos organizar, olha só, teoria da existência, o plano da existência, nem tanto ele é discutido. O que nós podemos discutir muitas vezes é a existência se foi gerado um registro. Então, na verdade, a existência ela não é um fim em si mesmo, mas é um meio para conseguir a nulidade do que eu quero. Beleza. Começamos agora a trabalhar com a teoria da validade. E aí nós temos duas, né, dentro do plano da validade. A nulidade pode ser absoluta, que é o casamento nulo, ou a nulidade pode ser relativa, que é o casamento anulável. Tudo bem até aqui? Olha só, o casamento nulo, ele observa normas de ordem pública. E o casamento anulável observa interesses particulares. Que bacana até aí, né? Então, olha só, nós estamos agora organizando nosso caderno para que ele possa ficar bem sistemático na hora da nossa revisão. Tudo bem, até aqui nós precisamos observar. O que eu quero também chamar a atenção de vocês é que o casamento, né, esse regime jurídico das invalidades, eles só vão acontecer quando o casamento não tiver uma viabilidade jurídica. Ou seja, é um casamento nulo, olha só, ele não tem viabilidade jurídica, ele não se confirma, ele não se convalida. Isso é entre nós. A ação é imprescritível. Então, casamento nulo, bora organizar, não tem viabilidade jurídica, não se confirma, não se convalida e a ação ela é imprescritível. Anotamos até aí? Só tem um cuidado. Isso é importante você observar. Olha só, quando eu falo sobre isso, olha para o último ponto aí, ó. Eu não estou negando para você a possibilidade de uma conversão substancial do casamento. Isso é plenamente possível. Então, olha só, presta atenção nisso. O fato de um casamento não se convalidar, o fato de um casamento nulo não se confirmar, não quer dizer que eu não possa transformá-lo em outro negócio. O direito aí vai fazer um milagre. Por exemplo, a gente pode ser que uma pessoa casada não possa casar, mas uma pessoa casada separada de fato, que não pode casar, ela pode ter união estável. Então nós vamos converter aquele negócio. É possível? Tá. Está lá no artigo 170 do Código Civil. Tudo bem? Agora vamos fazer algumas observaçõezinhas? Então vamos lá. A primeira que eu quero te lembrar é o seguinte: é a necessidade, né, para nós discutirmos um casamento nulo ou anulável, né, para declaração de validade. Então vamos com dicas processuais. A primeira, olha só, é a necessidade de um litisconsórcio passivo necessário. Já notou? Necessidade de um litisconsórcio passivo necessário. Isso mesmo. Está lá no artigo 114, olha só, 114 do Código de Processo Civil. Vamos ler? Então, olha só, vou colocar na tela para vocês o artigo 114 do Código de Processo Civil. O litisconsórcio será necessário por disposição da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da existência depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Olha só. Então perceba só, o litisconsórcio será necessário por disposição da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsórcios. Me diga uma coisa, se você quer, João e Maria foram casados, se você quer declarar a nulidade do casamento de João e Maria, de João, logicamente, o casamento de Maria também será declarado nulo. Então, portanto, os dois precisam fazer parte, porque a eficácia alcança os dois. Tudo bem? Então, fica ligado nisso. Outra dica que nós temos que perceber é em relação à competência, né? A competência que nós temos que ficar também ligados. Olha só, o artigo 53 do Código de Processo Civil, ele vai dizer que é competente no inciso 1. Queria que você desse lá no inciso 1. Ele vai falar o seguinte, olha, a competência não é só para o divórcio, não é só para a separação, mas o artigo 53 vai falar para anulação de casamento. Eu até sublinhei e vou mostrar para vocês, olha só. Anulação de casamento. Aí vem aquilo que você deve amar para estudar em prova objetiva. Qual é o fórum competente para discutir o divórcio? Anulação, olha só. Primeiro, olha só, do domicílio do guardião do filho incapaz. Ah, é domicílio do réu. Não é.
É o domicílio do guardião do filho incapaz. Dos filhos? Não, do filho incapaz. Ah, mas não tem filho incapaz, já todo mundo já cresceu, vamos para a linha B. Do último domicílio do casal. E para terminar, do domicílio do réu, se nenhum daqueles lá residiram no artigo ali, no antigo domicílio do casal, se nenhuma das partes residirem por ali. Tudo certo, minha gente? Então, olha só, então nós precisamos fazer essas observações iniciais acerca da teoria das validades. Então, perceba só, separamos o que é nulo, casamento nulo, e o que é casamento anulável. Ordem pública e interesse particular. Verificamos também a questão relacionada à necessidade de um litisconsórcio passivo necessário. Verificamos também a competência. E caminhando nesse sentido, nós não podemos deixar de examinar também outras questões que são ali importantes. E aí eu faço, uma pergunta para você. Será que aquele que causou a nulidade, olha só, será que aquele que causou a nulidade, ele pode agora pedir a declaração dessa nulidade? Cuidado, tá? Porque se o casamento é nulo, até aquele que causou a nulidade, ele tem legitimidade para requerer a declaração da nulidade. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte: isso não exime de responsabilidade civil por ter causado a nulidade. Tudo bem? Essa é a lição do professor Luiz Edson Fachin. Então organiza. Aquele que causou a nulidade, eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Imagina que o bígamo, aquela pessoa que já era casada, foi lá e casou com a segunda pessoa. Bigamia. Tudo bem até aí? Beleza. Agora ele quer anular esse casamento, esse segundo casamento. Porque ele diz, olha, não podia casar, porque eu era impedido de casar e etc. 1521 está dizendo. Ele pode pedir? Pode. Só que se tiver uma responsabilidade civil, o fato de ele ter pedido não exime ele dessa responsabilidade. Que legal, né? Agora, essas questões são bem interessantes. Bora anotar outra? Olha só. Qual é a natureza da sentença que reconhece a invalidade? Quer anotar isso? Qual é a natureza da sentença que reconhece a invalidade, tudo bem? Olha só, do casamento. Então, olha só, qual é a natureza? A natureza é declaratória. É declaratória. Isso mesmo. Agora, será que ela pode ter algum efeito constitutivo? Pode. Eu posso pedir numa ação declaratória de nulidade do casamento a separação de corpos. É possível pedir numa ação declaratória de nulidade de casamento uma medida protetiva lá da Lei 11.340, conhecida Lei Maria da Penha, está lá no artigo 22. Tudo bem? Então, olha só, eu posso me valer de vários institutos para que a gente possa ali alcançar alguma coisa. Eu posso pedir uma tutela específica, que está lá no artigo 497 do Código de Processo Civil. Então, veja só, qual é a natureza da sentença que declara a nulidade? Ela é uma sentença declaratória, mas ela pode ter efeito constitutivo em algum momento? É possível que ela venha a ter, tudo bem? É o que diz para nós o artigo 497 do Código de Processo Civil. Fica ligado nessa questão, eu não faço você esquecer, e aí lembro, olha só, que a sentença, a incompetência, olha só, relativa, não pode ser declarada de ofício. Então, ainda que seja processado em um foro diverso, essa incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício. É a súmula 33 do STJ. Essas foram as regras gerais sobre casamento nulo e casamento anulável. Agora, minha gente, nós vamos tratar só com casamento nulo. Então, olha só, chegou a hora de nós trabalharmos apenas com casamento nulo. E aí eu pergunto de vocês, qual é o casamento nulo no Brasil? A nossa resposta está no artigo 1548. Então, olha só, casamento nulo, a nossa resposta está no 1548. E o 1548, olha só,
Veja só, ele tinha dois incisos, eu até coloquei para vocês, olha só. O primeiro era, pelo enfermo mental, sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Só que esse inciso 1 está revogado. Esse inciso 1 está revogado. Pode ir aí no seu código. Então, hoje, a única modalidade de casamento nulo que nós temos é a do inciso 2, por infringência de impedimento matrimonial. Volta para mim. Olha só. Então, meus amigos, prestem atenção. A única modalidade, presta atenção nisso, a única modalidade de casamento nulo no Brasil, olha só, é o casamento que viola impedimento matrimonial. E onde é que estão os impedimentos matrimoniais? Olha só, você já deve ter estudado, está lá no 1521 do Código Civil. São os impedimentos matrimoniais. Tem algum além daquele? Não, rol taxativo, tudo bem? Olha só, rol taxativo. Causas de nulidade, eu tenho que interpretar restritivamente, tudo bem? Beleza, então olha só, causas, casamento nulo é aquele por impedimento matrimonial. Qual é o efeito da sentença que declara? Eu falei para vocês, ela é declaratória. Se é declaratória, ela tem efeito ex tunc, efeito retroativo. Tudo bem? Beleza? Então, só vai ter um efeito retroativo. Daqui a pouco nós vamos conversar, não sei nesse vídeo, mas até num outro vídeo, depois você procura aí, casamento putativo. Casamento putativo. E aí, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês a exceção dessa regra. Eu estou dizendo para você o seguinte, a regra é que um casamento, quando é declarado nulo, ele tem efeito ex tunc. Então, eu volto ao dia em que ele foi celebrado e ali a gente declara nulidade. Mas cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos uma possibilidade de um casamento putativo. E aí ele mexer com esse efeito retroativo que eu estou falando aqui. Mas para não confundir o seu estudo, eu falo depois, procura até um vídeo, casamento putativo, e a gente conversa sobre isso, tudo bem? Beleza. Então, olha só, estamos aqui caminhando, muito bem até, e verificando essa questão aqui do casamento nulo. A única modalidade que eu tenho é do impedimento matrimonial. Eu quero só bater na tecla, porque eu sei que às vezes até parece chato, mas é para o seu bem, acredite, é para o seu bem. Olha só, cuidado. Tem muita gente acha que, por exemplo, deficiente, né? Ele não há deficiência, não pode casar. Cuidado, minha gente, cuidado, sabe por quê? Olha só, eu quero até mostrar para vocês o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei da Inclusão. Olha o que ela diz no artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar. Inclusive para casar, meus amigos. Olha só. Aqui nós temos que fazer um estudo muito interessante. É a mesma coisa do pessoal que estuda direito penal, né? Então você deve estudar direito penal e deve lembrar lá que já tem gente que acha, que acredita que, por exemplo, a pessoa, né, foi lá e aí o que acontece? A pessoa foi lá e casou, né? E ele era deficiente mental, não podia ter relacionamento sexual, não podia casar, que é isso? Não pode, olha só. Para ser estupro, tá lá no 217A do Código Penal, para ser estupro, olha só, não basta que seja um deficiente, tem que ser um deficiente que não tenha discernimento. Então, se é só deficiente, não tem o crime de estupro. É o mesmo raciocínio, você tem que empregar aqui. Olha o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos voltar. A deficiência não afasta a plena. Ah, mas ele é deficiente. O simples fato de ele ser deficiente, isso não vai impedir a manifestação de vontade. Gente, eu sempre brinco, os loucos também amam. Os loucos também amam, né? Eu tenho medo, sabe quem é, gente? Eu vou te falar uma coisa, eu tenho medo dos normais. Esse pessoal aí, olha só, não tem problema. Você tem discernimento, ainda que tenha, às vezes é um pouco dificultado, né? Mas olha só, é uma questão existencial o casamento. Agora, claro que em algum momento ele pode ter a necessidade de um curador para outros interesses que reforçam, né? Que saem do aspecto ali existencial. Então vamos organizar. Eu vou colocar aqui na tela aqui uma imagem para que você possa, né, se quiser tirar foto, anotar, mas é uma maneira de sistematizar o que é o casamento nulo. Olha só, ele se opera de pleno direito, pode ser invocado por qualquer pessoa, inclusive pelo Ministério Público, tudo bem?
tem um problema, né, que ele não admite convalidação, é imprescritível, eu não falei em nenhum momento de prazo com vocês, e pode ser conhecido de ofício pelo juiz. E pode ser conhecido de ofício pelo juiz. Então, olha só, cuidado com essas questões, o casamento nulo. Então, olha só, ele não se convalida, é imprescritível, não tem jeito para ele. Agora, é claro que a gente pode converter de alguma forma. Agora, meus amigos, cuidado, que essa aqui os concursos adoram. Né? Então, olha só, existem dois efeitos que até no casamento nulo eles vão existir. Eu não tô... Casamento nulo, que não tem viabilidade jurídica, pode ter efeito? Pode. Olha só, tem dois efeitos que não são afastados até no casamento nulo. É direito das famílias, meu irmão. É loucura isso aqui. Então, olha só, preste atenção. Presunção de paternidade. Presunção de paternidade. E efeitos de regime de bens. Então, ainda que seja declarado nulo, volta. Mas olha só, se nascer algum filho, a gente vai presumir a paternidade. Porque o filho não tem nada a ver com isso. Ainda que seja declarado nulo, nós vamos dar a vez à comunhão de bens. Se tiver um regime de bens ali de comunhão parcial, vamos dar? Vamos. Por quê? Adquirir o patrimônio tem que ser, isso tem que ser tratado de alguma forma aí, porque a gente tem que resolver. O casamento não vai ter validade, mas a gente tem que dar uma proteção à questão patrimonial que deve ser observada. Então, olha só, deixa eu colocar na tela para que você deixe anotadinho aí. Olha só. Efeitos presentes, ainda que o casamento seja declarado inválido. Presunção de paternidade e o reconhecimento da comunhão de bens. E o reconhecimento da comunhão de bens. Tudo certo, meus amigos? Então, olha só, nós estudamos aqui o casamento nulo. E agora chegou a hora de nós estudarmos o casamento anulável. Casamento anulável. Vamos lá? Então, olha só, casamento anulável, olha só, vamos lá observar. O casamento anulável, já falei para vocês, ele observa interesses privados. Admite confirmação? Sim, passou aquele prazo, ninguém foi lá e discutiu a anulabilidade daquele casamento, ele está anulado. A ação é o quê? Anulatória, anulatória. E é constitutiva negativa. Então, me parece que até aquele momento, se você não for lá anular, o casamento está valendo? Está valendo. O casamento está valendo quietinho, né? Só que aqui, diferente de todo outro direito, é uma sentença constitutiva negativa, mas ela tem efeitos retroativos. Então tem aquele negócio aqui no direito de família de casamento nulo, é retroativo e casamento anulável daqui para frente não. Porque é o seguinte, gente. Se tu fosse dar validade para o casamento anulável, efeitos apenas da sentença em diante, o casamento ia valer por um tempo. E aí só depois ia deixar de valer. Isso não é anulação, isso é o quê? Divórcio. Ah, é mesmo? É divórcio. Então por isso que o casamento anulável ele tem natureza constitutiva negativa, mas acredite, os efeitos são retroativos. São retroativos. Tem uma exceção? Tem. Procura no vídeo casamento putativo, que depois a gente vai conversar sobre isso. Tudo bem? Então, olha só. Então, essas pegadinhas aqui, elas são interessantes, né? Que nós precisamos observar dentro do casamento nulo. Esse é o direito de família. Então, olha só, eu organizei para vocês mais um esqueminha. Olha só. O casamento anulável, olha só, em resumo, o casamento existe, gera efeitos concretos até que sobrevenha a declaração de invalidação. Somente a pessoa interessada pode pedir anulação, mudou, olha, o casamento nulo era qualquer pessoa e tal, e admite confirmação. Depois você faz um quadrinho, casamento nulo, casamento anulável. Tudo certo até aí? Muito bem, gente, muito bem. E aí, eu quero apenas, né, fazer algumas perguntas para vocês, né? Algumas perguntas para vocês que a gente também pode perguntar aqui. Olha só, eu não sei se você lembra, mas ainda agora eu falei assim, quais são os efeitos que tem no casamento nulo? Quais são dois efeitos que eu falei agora? Paternidade e regime de bens, né? E o casamento anulável? Olha só, seria possível que existissem outros efeitos no casamento anulável? A doutrina fala em manutenção do sobrenome de casal, casado.
pessoa, poxa, já utilizou aí agora que vieram declarar a anulabilidade, mas ela agora já constitui esse sobrenome. O nome ele não integra o direito da personalidade? Pronto, já era. Segundo, fixação de prestar alimentos ao cônjuge necessitado. Vamos que nesse momento aí alguém precisa fixar alimentos. Mesmo casamento são anuláveis. Então a doutrina aí ela vai exemplificando duas situações que nós temos de casamento anulável e seus efeitos, ainda que o casamento seja declarado anulável. Ainda que o casamento seja declarado anulável. Minha gente, olha só, vamos lá para o 1550. E aí está na tela de vocês as hipóteses de casamento anulável, tá? Então, olha só, as hipóteses de casamento anulável estão no artigo 1550 do Código Civil. Tudo bem? Então, olha só, eu vou ler com vocês para que a gente possa aqui observar. A primeira é de quem não completou a idade mínima para casar, né? Do menor em idade núbio, quando não autorizado por seu representante legal, por vícios da vontade, do incapaz em consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento, do casamento realizado por mandatário sem que esse aqui, ó, o contraente, soubesse da revogação, né? Então, sem que ele da revogação e não sobreviver a coabitação entre os cônjuges, e por incompetência da autoridade celebrante. Essas aqui são as hipóteses anulabilidade, 1550. Eu vou conversar com vocês agora sobre cada uma dessas modalidades. Cada uma dessas modalidades. E aí a gente vai entender um bocado sobre isso. Vamos organizar aqui então, minha gente? Vamos organizar? Então, olha só, vamos lá. 1550, inciso 1. Olha só. Eu não posso anular o casamento por motivo de idade. O casamento, por exemplo, que a gente falava assim, que resultou de gravidez. Quero chamar a atenção para vocês que isso já está superado, tá bom? Por quê? Porque casamento é o seguinte, qual é a idade mínima para casar no Brasil hoje? 16 anos. Ainda que esteja grávida? Ainda que esteja grávida. Então acabou aquele negócio. Acabou. A gente só tinha uma modalidade de casamento com menor de 16 anos, era grávida. Agora nem a grávida autoriza a casar. E se o casamento ocorreu, hipoteticamente, com uma pessoa menor de 16 anos? Olha só, o professor Cristiano Chaves e o Rolfo Madalena, ele diz que o casamento ele é nulo. Nulo. Eu fico com uma outra corrente. Eu sigo a corrente do professor Flávio Tartucci, professor ali, Roberto Figueiredo, que o casamento seria anulável. Sabe por quê? Porque eu só posso declarar nulo aquilo que é impedimento matrimonial. E impedimento matrimonial é aquilo que está no artigo 1521 do Código Civil. E lá não encontro problema de idade. Então o casamento ele é o quê? Anulável, né? Com menor de 16 anos. Então fica ligado nisso. Mas eu não posso negar para você que existe uma outra corrente. E essa deve ser também, né, pelo menos citada e respeitada, embora nós divergimos dela e preferimos nos filiar a autonomia privada, a mínima atuação do Estado, que eu não posso fazer interpretações ampliativas, da qual também é capitaneada pelo professor André Schreiber, pelo professor Flávio Tartucci e também pelo Roberto Figueiredo. Tudo bem, gente? Então, olha só, fiquem ligados nessas questões aqui que nós estamos conversando, porque elas são muito interessantes para nós, são muito interessantes, nós não podemos esquecer. Meus amigos, tem mais coisa boa aí que nós podemos avaliar ainda como casos, né, de anulabilidade. Anulabilidade, que é, por exemplo, até aquele que é menor em idade núbio, né, já tem 16 anos, mas não teve autorização dos pais. Porque eu não sei se você lembra, a pessoa com 16 anos pode casar, mas ela precisa da autorização dos pais. Ela precisa daquilo que nós chamamos de legitimação. Então, olha só o inciso 2. O inciso 2 está cantando a pedra aí. Ele está dizendo, olha, esse casamento aqui, ó, a pessoa até poderia casar, mas ela precisava de uma anulação. Então, olha só, se ela precisava de uma autorização. Se ela não conseguir autorização, vai casar, mas pode ser perfeitamente anulado. Está no nosso inciso 2, né? Lembrando que esse casamento ele tem um prazo de 180 dias, tal qual o inciso 1, que eu falei agora para vocês, e a legitimidade é do incapaz, ao deixar de sê-lo, do representante legal ou dos herdeiros necessários, tá? Dos herdeiros necessários. Então, essa aqui é uma questão bem curiosa que vocês precisam também ficar alinhados. Então, toda vez, minha gente, olha só, toda vez que você precisar trabalhar com casamento nulo, você tem que lembrar que é imprescritível. Agora, cuidado, que toda vez que você for precisar trabalhar com casamento anulável,
por favor, não esqueça as datas, não esqueça os prazos, tudo bem? Então, prazo, sempre vai trabalhando com prazo. Então, olha só, casamento anulável por idade, qual é? Prazo, 180 dias. Casamento anulável porque tinha idade, mas não teve autorização dos pais. Prazo, 180 dias. Grava os prazos. Grava os prazos. Isso vai ser muito importante para você. Aí, gente, nós vamos agora para o inciso 3. Eu vou colocar na tela para vocês. O casamento também é anulável por vício da vontade nos termos do artigo 1556 a 1558. Então o casamento aqui também ele é anulável nessas situações. Olha só, por vício da vontade. Agora, cuidado, nos termos do artigo 1556 até o artigo 1558. Então, olha só, gente. Se ele fala nos termos do artigo 1556 ao 1558, eu vou ter que ir para lá. Vou ter que estudar o que está dizendo lá. Então, olha só, vamos organizar. Então, primeiro, olha só, o casamento pode ser anulado por vício da vontade se houver por parte de um dos nubentes erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Vem pra cá. O que mais tem gente é que fala assim, eu casei, eu errei, né? Puxa vida, e agora? Calma, porque erro não é aquilo do meu erro, que eu errei, meu Deus do céu, não é isso que o fulano errou. Olha, ele errou, eu acho que eu não devia ter... Não é isso, minha gente. Percebe só, o casamento, olha só, anulável aqui desse erro. Vamos lá, vamos ter que só trabalhar um pouquinho, preste atenção aqui comigo. Erro essencial, o Código Civil ele fez questão de dizer o que é erro essencial. Olha só o que ele fala, por exemplo, lá no artigo 1557, ele vai dizer o seguinte, eu vou levar para vocês. Considera-se erro essencial, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que ela acha. Erro essencial é aquilo que o Código Civil diz que é. Olha só, é o que diz respeito à sua identidade, sua honra, boa fama, sendo esse um erro tal qual o seu conhecimento anterior torne insuportável a vida em comum. Então, olha só, gente, pelo amor de Deus, muitos religiosos procuram, né? Então, olha só, volta aqui comigo para a gente conversar um pouco. Então, olha só, inciso 1. O que é um erro essencial, né? Então, olha só, tem que ser uma situação que eu vou organizar com você. Ela tem que existir antes, olha só, antes do casamento. Essa informação não pode ser conhecida pelo cônjuge. E terceiro, essa descoberta tem que tornar insuportável, inevitável a vida em comum. Vamos organizar? Então, o que é um erro sobre a pessoa do cônjuge? Olha só, se for relacionado ao inciso 1 do 1557, esse erro relacionado à identidade, à fama, né? Então, olha só, olha, vou repetir para vocês aqui, ó. Vamos mostrar aqui para vocês o 1557, olha só. Ele vai dizer, o que diz respeito à sua identidade, à sua honra e à sua fama, olha só, não pode ser fora outras coisas, olha só, é um erro conhecimento ulterior que torne insuportável a vida em comum. Aí sabe o que é? Depois que a gente casou, ele mudou muito, ele não era assim. Mudou e agora eu quero anular. Não. Aí é divorciar. Aí é divorciar. Não, se ele mudou muito, ai meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa, isso aí não tá em nada anormal, não, na humanidade. Então, olha só, vai pedir anulação? Não, divórcio. Agora, eu fiquei sabendo de algo que aconteceu antes, eu fiquei sabendo depois. E olha, não é que eu fiquei decepcionado, não é que eu fiquei triste, ficou inevitável a vida em comum. Pronto, agora vai anular o casamento. Qualquer coisa? Não. Algo relacionado à identidade, à honra e à fama. Um exemplo muito claro aqui que a doutrina trabalha, deixa eu trazer aqui para vocês, né? Olha só, um exemplo muito claro que a doutrina trabalha aqui, por exemplo, é a mudança de sexo. Né? Então a pessoa casou lá com Joana, né? E aí, muito feliz com a Joana e etc. Mas depois ficou sabendo que a Joana, ela era João. E mudou lá e veio e casou com ele. Agora a pessoa não pode, né? Imagine que a pessoa casou com outro por procuração. Chegou lá, rapaz, não era para ter casado com essa pessoa, não. Casamento errado, então, consorte com dois nomes, né? Então, olha só, casei com um pensando que era outro. Então, tem que ser algo assim, né? A doutrina até fala, né? Será que preferências sexuais, vícios, né? Isso aí serviria como alteração? Assim, gente, aqui eu vou conversar um pouquinho para vocês, porque a gente não pode deixar subjetivo direito. Mas, por exemplo, preferências sexuais, né? Vamos lá, vícios, né? Vícios sexuais. Esse aqui é o problema muito grande. Qual é?
A doutrina até dizia o seguinte, mas como é que pode uma pessoa casar com a outra e não saber que ela tinha vícios e etc? Hoje, né, razoavelmente as pessoas estão mais dinâmicas, estão casando muito rápido, então às vezes não dá tempo de descobrir essas questões. Mas é algo que a doutrina ela levanta, mas não coloca aqui uma resposta muito clara. A mudança de sexo, isso daí, a doutrina, isso daí, a gente já vê com muita assim, clareza a possibilidade dessa alteração de casamento. O inciso 2, né, ele vai falar sobre, olha só, a ignorância de crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida em comum. Percebe só? De novo vem aí a insuportabilidade. Sempre o código falando nessa situação, né? Insuportabilidade, insuportabilidade. Então, olha só. O casamento, né? Insuportável, tem que ser um crime anterior. Então, não pode ser qualquer crime, né? Até tem que falar assim, e a contravenção autoriza, né? E se o ato infracional ocorrer? Tá? O que eu quero te dizer aqui é o seguinte, isso, o Código Civil ele fala de uma maneira mais tranquila. Qual é? O Código não, mas a doutrina civilista, familista, não precisaria do trânsito em julgado desse crime para declarar a anulação. Porque o Código fala assim, a ignorância de crime anterior, que por sua natureza, não é qualquer crime, que por sua natureza torna insuportável. Então, um simples crime ali não teria essa dificuldade, tudo bem? Então, isso aqui é só para a gente observar. Então, não é qualquer crime, tem que tornar insuportável e dispensa o trânsito em julgado. Atos infracionais. Atos infracionais não é crime. Então, me parece que por esse inciso 2, não. O que a gente poderia trabalhar, de repente, é para que a gente pudesse enfrentar isso lá no inciso 1 e etc., porque é uma questão da fama, enfim. Imagine que um adolescente praticou um ato infracional muito absurdo, e aí isso depois ficou sabendo, né? Então isso poderia ser retrabalhado, mas pelo inciso 1, não pelo inciso 2, que o inciso 2 ele fala em crime. O prazo aqui são de 3 anos, prazo aqui são de 3 anos. E o inciso 3, né, ele fala, né, sobre, olha só, eu vou levar para vocês a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável, né? Defeito físico irremediável, olha só, que torne, que não caracterize deficiência ou moléstia grave, mas por contágio por herança, mas capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Aqui a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Por exemplo, incompetência para gerar filhos autoriza a anulação? A doutrina diz que não. Não, pô, não, pô. Olha só, a gente vamos pensar aqui o seguinte: eu posso adotar. E quem diz que as pessoas casam para ter filhos? Né? Então, poderia aqui eu trabalhar com a anulação. Agora, não é mesmo? Não tem muita crise, não. Agora, impotência para o coito. Aí a doutrina fala, aí é complicado. Aí dá para anular sim, né? Porque uma coisa é não ter filho, outra coisa, né? Pois é, entenderam? Então, olha só, então essa é a dificuldade aí que a doutrina fala de um exemplo muito caso, muito claro, né? Agora, a HIV, HPV, sífilis, hepatite, esses são exemplos, né, de doenças, né? Olha só, de situações que podem ser transmissíveis por contágio, que isso é capaz de colocar em risco a saúde, a pessoa descobre ali, agora ela quer anular o casamento. Qual o prazo, gente? O prazo ali também é de 3 anos. O prazo é de 3 anos. E para fechar, eu já trabalhei com vocês com 1557, nós vamos agora ao 1558, que ele vai dizer que é anulável o casamento em virtude de coação, quando o consentimento de um ou de ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor de mal considerável iminente à vida, à saúde, à honra sua ou de seus familiares. Esse artigo aqui ele tem um bocado de coisa para a gente gravar uma prova objetiva. Só para prova objetiva, eu não vou nem explicar agora, eu vou só mostrar uma prova objetiva. Então, olha só, é anulável o casamento em virtude da coação. Então, primeiro, o que é? Anulável. Tudo bem? Não é nulo, não, é anulável, porque nulo só é impedimento matrimonial. Tudo bem. Quando o consentimento do ambos os cônjuges houver sido captado mediante fundado temor, olha só, de mal considerável, mas é só ameaça de morte? Não, olha só, considerável iminente para a vida,
para a saúde ou para a honra. Ah, então quer dizer que é possível anular um casamento diante de uma coação em relação à honra? Sim. Eu vou dar um exemplo muito claro hoje. Casa comigo, senão eu vou divulgar o teu nudes na rede social. Casa comigo, senão eu vou discutir algo que vai expor a tua honra. Que mais nós temos esse tipo de ameaça sexual, isso até o direito penal agora, né? Essa pornografia de revanche, de vingança, até isso tem sido discutido até nos crimes sexuais de recente alteração. Então nós podemos começar a trabalhar com isso. A pessoa vai lá e casa, esse casamento é anulável, porque ela foi coagida. Foi porque ela foi ameaçada com a vida? Não, porque a ameaça é a vida, a saúde ou a honra. Vida, saúde ou a honra. E tem que ser uma ameaça só à vida? Não, só a saúde não, só a honra sua não, ou de seus familiares. Eu não tenho o teu, mas eu tenho uma da tua irmã. Eu tenho algo da tua mãe que eu vou espalhar. Entendemos aqui? Então esse é o raciocínio que tem que ser trabalhado. Cuidado com isso. Então é anulável o casamento em virtude de coação, fundado em temor mal, considerava a vida, honra, saúde, sua dos familiares. Aqui eu quero te falar uma coisa. E será que é anulável o casamento quando eu descubro algo? Olha só. Quando eu descubro algo, percebe comigo. E eu sou ameaçado a casar porque é de um amigo muito íntimo meu. A pessoa está forçando eu a casar com ela, porque senão vai ser algo aí, sendo coagido por algo muito próximo de um amigo meu. Cuidado, tá? Quando você olha para o código ele não teve a afetividade do direito de família. Então ele só fala sua dos seus familiares, mas a doutrina fala, peraí, nós vivemos o princípio da afetividade. Tem amigo que é mais próximo do que um parente. Você fala assim, olha, você casa comigo, senão eu vou fazer algo com seu parente. Você fala assim, pode fazer. Agora, faça comigo, senão eu vou fazer isso com teu amigo. Tu fala, não, o caso. Então, olha só, cuidado, porque a depender do caso, é necessário que a afetividade, ela também alcance o artigo 1558 do Código Civil. Né? E aí, a gente começa agora a perguntar se será que... Eu já vi que o erro essencial, ele já autoriza. Eu já verifiquei que a coação também autoriza. Agora, será que o dolo... O dolo, minha gente, ele é capaz de gerar a anulabilidade do casamento. O que é o dolo? O dolo é a propaganda, né? Conversa, bom papo, né? Cuidado, coloca um colete e a prova de bala para esses papinhos que tem por aí. O rapaz aí que conta muita história, que aí depois que casa, se tu me engano, tu tinha um papo, tu tinha uma conversa. Ah, nego, olha só, perceba só, essa situação aqui desse dolo, dessa pessoa, anula o casamento? Ah, gente, aí não. Por quê? Porque, minha gente, amar é um risco. Tu já imaginou se toda pessoa que caísse no conto da paixão fosse depois pedir para anular o casamento? Não ia ter divórcio. Todo mundo ia querer o que anular, porque ele me tinha uma conversa tão boa, etc. Gente, é natural numa relação afetiva, no ritual da conquista, que as pessoas contem vantagem, se apresentem como bom moço e etc., um para o outro, e isso faz parte. Aí você vai querer anular depois por causa disso? Não, então cuidado. Erro anula? Anula. Coação anula? Anula. E dolo? Dolo não. Dolo por quê? Porque é natural que as pessoas, quando estão apaixonadas, elas façam uma autocampanha, né? Façam uma promoção, né? Eu digo sempre, o apaixonado, gente, ele é um político em campanha. Não, vou resolver, vou fazer, tem dinheiro, vamos te prometer. Olha só, depois, rapaz, não é bem assim, foi muito tempo que aconteceu aí, a gente perdeu muito dinheiro, está começando a mexer, agora todo dia a gente descobre coisa errada. Então, olha só, então cuidado quanto a isso. Cuidado quanto a isso, tudo bem? Então o erro, olha só, anula. A coação anula, mas o dolo não vai anular, né? Eu até jogo aqui para vocês, olha só. Olha só. Mas olha só, na inocência cega, né? No risco das palavras e até no risco da palavra amor. Gente, quem é que não corre um risco, né? Quando está vivendo ali apaixonado, é a música. Depois eu coloco outra aqui, né? Olha só, até coloquei uma outra música, essa que vocês conhecem também, né? Olha só. Ah, entre uma noite e outra eu vou correndo o risco de quebrar a cara, né? Para quem já teve um coração quebrado, um trincadinho é nada, né? Então as pessoas, elas gostam, né, de viver o amor, viver a paixão, né? Então perceba só, né? Perceba só que para anular um casamento, o casamento tem que ser grave, né? Tem que ser grave.
tem que ser uma situação bem séria, tem que ter uma iminência ali que aquilo está acontecendo. Eu descobri depois de um tempo. Não, tanto que tem prazo. Né? Olha só, tem que ter um nexo causal entre a coação e o casamento. Tudo bem? Então, por exemplo, a pessoa não vai conseguir anular o casamento. Por exemplo, perceba aqui comigo, quando ela quis anular porque eu fui coagida a casar naquela igreja. Não é, isso é acidental. Porque eu fui forçada a casar com aquela roupa. Não, isso não é, isso é acidental. Então tem que ser a essência. Então é essa a construção que ela é feita sobre a coação. E o casamento tem que ser injusto. Então olha só, vamos organizar requisitos da anulação. Tem que ser grave, tem que ser sério, grave, sério. Olha só, tem que haver atualidade. Por isso que tem prazo. Se for coação, tem que ser um nexo entre a coação e o casamento, né? Uma coação entre a forma do casamento, o vestido do casamento, o dia do casamento, não, o casamento, tá? E o ato tem que ser injusto. Não precisa ser crime, mas tem que ser um ato injusto, tudo bem? Então fique ligado quanto a isso. Beleza? Tranquilo, né? Tá legal, tá bacana até aí. Gente, olha só, por favor, não esqueça os prazos, tá? Vocês devem trabalhar com essa questão. Claro que a coação aqui, né? Mais um pouco, ela não precisa ser aquela coação tão séria que tem lá na parte geral. Mas claro que aquele temor reverencial, isso não vai ser considerado, né? Considerado aqui para nós discutirmos dentro dessa relação. Tudo bem? Aqui também eu preciso fechar com vocês algo que eu já falei quando a gente trabalha com o casamento por procuração. Mas eu quero repetir, está no meu artigo 1550, inciso 5, que o casamento é anulável pelo mandatário, olha só, o casamento, né, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, né, e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Aqui o código, né, ele pegou um pouquinho pesado, como diz a professora Maria Helena Diniz, porque ele fala assim, não sobrevindo coabitação. A doutrina não gosta disso, tá? Porque ela acha que você ficaria refém de uma decisão tão importante do Estado por uma questão, uma relação sexual. Então, não me parece que o Código Civil ele colocou essa observação aí no 1555. Olha, você pode anular desde que não tenha coabitação, mas a doutrina própria critica porque você não pode, né, deixar alguém refém, até porque muitas vezes você vai se relacionar sexualmente com aquela pessoa e tal, mas não quer dizer, bem, eu estou concordando com o que você fez, concordo com o casamento e etc. Essa construção não pode ser feita de maneira alguma, tudo bem? Então essa também é uma questão que deve ser trabalhada aqui para que vocês possam compreender. Para terminar, o artigo 1550, inciso 6, ele fala, né, que o casamento também será anulável por incompetência, olha só, da autoridade celebrante. Incompetência da autoridade celebrante. Olha só. E ele vai falar o seguinte, olha só. Essa autoridade celebrante aqui, imagina só que tinha um auxiliar do juiz. E esse auxiliar do juiz, olha só, ele não era o juiz de pai, mas ele era auxiliar do juiz. E ele fazia o casamento para todo mundo. Realizava o casamento naquela comunidade. Depois de um tempo, ficou sabendo agora que aquele cara não tinha autorização para fazer o casamento. Mas ele era o que resolvia casamento lá. Me diga uma coisa. Agora eu quero falar com vocês sobre algo chamado teoria do casamento aparente. Anota aí, teoria do casamento aparente, tudo bem? Olha o que diz o artigo 1554 do Código Civil. Subsiste o casamento, olha só, celebrado por aquele que, sem possuir a competência exigida na lei, exerce publicamente as funções de juiz. Ele exercia? Sim. E nessa qualidade tiver registrado o ato no registro civil. Então, se de repente alguém foi lá, rapaz, sério? Ele não pode casar? Mas ele que fazia, celebrava os casamentos aqui. E aí a gente não pode considerar? Cuidado que nessas situações é perfeitamente possível, vai ser considerado celebrado o casamento, não vamos ter problema nenhum, e dentro disso nós não vamos ter qualquer outra dificuldade. Então, cuidado com isso. Teoria do casamento aparente.
o casamento é anulável quando celebrado por autoridade incompetente. Mas cuidado, que o artigo 1554, ele permite que esse casamento ele seja considerado válido. Olha só, se foi celebrado por uma autoridade, uma pessoa que publicamente era conhecida como, mesmo sendo tendo a competência para tal, a atribuição para tal, fazia casamentos. E esse casamento foi levado ao cartório. Vai anular depois? Não, teoria do casamento aparente. Os dois cônjuges querem, tá tudo certo, não tem crise não. Beleza? Então fica ligado nisso. Eu coloco agora para vocês uma tabelinha, só para a gente fechar, né? Olha só, os prazos que nós temos para anulação, que eu pedi para você não esquecer. Então, olha só, bate um print, tira uma foto, olha só, dá um pause. Tudo bem? Olha só, já deu pause aí, tirou foto? Então, olha só. Olha só. Defeito de idade, 180 dias. Falta de consentimento, 180 dias. Erro essencial, 3 anos. Olha só, coação, 4 anos. Incapacidade relativa, 180 dias. Né? Então, olha só. Revogação do mandato, 180 dias. Já conversamos também, cuidado com aquela história da coabitação para provas, né? Então, olha só. E a incompetência da autoridade celebrante, 2 anos. Olha lá em cima, hipótese de anulação. E o que é o prazo? Decadencial. O prazo é o quê? Decadencial. Fica ligado nisso. O prazo é decadencial. Prazo é decadencial. Tudo bem, meus amigos? Eu sei que foi um estudo bem pesado que nós construímos até aqui. E para fechar aqui a nossa aula, que nós falamos tanto, né, de teoria da validade, nulidade absoluta, nulidade relativa, nulidade e anulabilidade, eu coloco agora na tela para você um quadro, para nós fecharmos o nosso conteúdo. Fechamos, olha só, o nosso casamento nulo é um vício de ordem pública, enquanto que o outro é de um vício de ordem particular, o casamento anulável, interesses particulares. Nulidade do casamento, qualquer interessado, o MP, até o juiz de ofício, olha só, até aquele que causou, mas ele fica limitado ali porque ele vai ter responsabilidade civil. Legitimados na anulabilidade, limitados, geralmente representante legal, aquele que, né, cessou a incapacidade, ou os pais, ali, os herdeiros necessários, cuidado. A nulidade do casamento é imprescritível. O 1548 não tem prazo, violou a ordem pública, a gente não tem prazo. Agora, a anulabilidade tem um prazo decadencial, e eu fiz uma tabelinha para você gravar do 1560. Cuidado que o casamento nulo não produz efeitos. O casamento nulo não produz efeitos. Agora, o casamento anulável, não esquece, ele produz efeitos até a anulação. Cuidado com isso. Produz efeitos até a anulação. Se nunca for anulado, ele vai decorrer efeitos. Tudo bem? Agora, cuidado, que se for declarado anulável, ele vai ter efeito ex tunc. Os dois vão ter efeito ex tunc. Mas cuidado que para o casamento nulo, a presunção de paternidade continua, o regime de bens continua, na anulabilidade, até o nome, sobrenome, se quiser se utilizar, porque integrou a personalidade, continua valendo. A nulidade, o casamento, um vício é insanável, não se convalida, o tempo não resolve, olha só, não tem cura. A anulabilidade, o vício é sanável. Essa é a regra geral. Depois você pesquisa aí o casamento putativo, né, para verificar que tem uma exceçãozinha. Mas essas são as regras gerais dentro da teoria da validade, da teoria das validades, das invalidades, quando queiram, do casamento. Certo é o casamento nulo e anulável. Eu sei que foi um pouquinho pesado, foi muito conteúdo, né? Então, olha só, brincando ou não, nós fomos do artigo 1548 até o 1560 do Código Civil, vários artigos. Eu sugiro que você agora, parando essa aula, dê uma lida nesses artigos aqui, para você ir refletindo sobre aquilo que a gente conversou. Tudo certo? Valeu, muito obrigado, até mais. Tchauzinho.